Olá, gente querida, aqui é a Tirza Reis, da Homero Reis Consultores. Temos trabalhado aqui com coaching, com ontologia, com inteligência relacional há mais de 15 anos. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma distinção entre emoção e estado de ânimo. Num outro vídeo eu conversei bastante sobre as emoções, sobre as 6 emoções básicas com as quais nós trabalhamos no processo de coaching e que na verdade a gente pode levar para a vida de um jeito mais amplo. Mas eu queria trazer para vocês agora quais são os estados de ânimo. E os estados de ânimo, por definição, eles são estados emocionais, diferentemente das emoções. As emoções elas têm a ver com um fenômeno, algo acontece e gera em nós uma resposta, e essa resposta é uma resposta emocional. Mas depois de muitas vezes acontecendo coisas parecidas, é como se a gente fosse guardando isso, é como se a gente fosse aprendendo um jeito de se emocionar. É como, imagina que nós estamos numa trilha, é como se nos fosse dados, quando a gente nasce dentro de uma mata fechada, nos fosse dados algumas ferramentas. E as coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo algumas trilhas nessas matas, que são caminhos de acesso a outros clarões, a outros espaços que facilitam a nossa vida, né? Os nossos estados de ânimo são essas trilhas que na hora que alguma coisa acontece, imediatamente a gente já vai para ela. Às vezes nem é a trilha que a gente deveria ir, nem é a mais segura, nem é a que nos conecta com o que a gente gostaria de nos conectar, mas é aquela que naquele momento está mais disponível para a gente. Então os estados de ânimo são essa trilha que já foi caminhada por nós várias vezes, idas e vindas, é o nosso território mais seguro, é o nosso jeito de estar na vida com mais segurança. No vídeo anterior eu dizia que é como se fosse o rio da nossa vida, é o nosso estado de ânimo, é a nossa música. Qual é a música que você toca na vida? Né? Se a gente fosse definir você como uma música, que música seria? Esse é o seu estado de ânimo. Então seria um rock and roll, um metal progressivo, ou seria uma MPB, uma bossa nova, um sambinha, ou um pop, enfim, qual é a música da sua vida? Essa é a pergunta que o estado de ânimo, que refletir sobre os estados de ânimo nos enseja. E a importância da gente pensar sobre os estados de ânimo, gente, por que nós como coaches precisamos pensar sobre os estados de ânimo? Porque a nossa vida está toda condicionada pelas nossas emoções. As coisas não são o que são, elas são a maneira como nós a interpretamos. E nós interpretamos essas coisas a partir dos nossos estados de ânimo. Vocês querem ver um exemplo bobo disso? Pega uma pessoa apaixonada. Quando a pessoa está apaixonada, parece que tudo fica mais lindo, mais fofo, ela se torna mais tolerante, ela se torna mais paciente, ela sorri para as coisas, ela lida com as coisas de uma maneira mais leve e divertida, porque tem uma disposição emocional, um estado de ânimo de encantamento. E nós vamos falar sobre o encantamento, guarda essa palavra aí. Em contrapartida, quando a pessoa está naquele humor deprimido, que ela está chateada, que ela não está satisfeita com as coisas que estão acontecendo na vida dela, não importa o que de novo aconteça, ela entra nesse mesmo estado de ânimo. Quando eu era criança, havia um desenho, que era o desenho do Leão da Montanha, eu não sei quantos de vocês conhecem esse desenho, que era um leão e uma hiena andando juntos. O leão, no auge do otimismo, tudo que ele olhava ele achava ótimo, ele achava que ele ia ganhar todas as coisas, via sempre a partir de um otimismo exagerado. E a hiena, ela sempre via a partir do pessimismo as coisas. E tinha um bordão, que vocês podem até procurar na internet, que ainda hoje é disponível, que ela falava, ó vida, ó azar. Então tudo que estava acontecendo na vida, tudo que os fenômenos, todas as coisas com as quais eles estavam lidando naquele momento, o leão olhava com uma perspectiva grande de fazer as coisas e de ser bacana, e a hiena olhava com a perspectiva de, ó vida, ó azar, tudo vai dar errado de novo. E é impressionante, e isso são estados de ânimo. E é impressionante como isso condiciona a experiência. Porque para a hiena que estava olhando para aquelas coisas que estavam acontecendo, a partir dessa perspectiva do ó vida, ó azar, ela acabava se envolvendo com essa experiência a partir
de um pessimismo, a partir de um incômodo, a partir de uma insatisfação. E o leão que estava ao lado dela, vencendo a mesma experiência, tinha uma percepção completamente diferente dela, porque a disponibilidade emocional era outra. Então os nossos estados de ânimo têm a ver com isso, com esse padrão e como é que a gente está se colocando na vida. Com a possibilidade de nos encantarmos e de acolhermos e de aceitarmos as coisas como elas são, ou de nos opormos a elas, de nos incomodarmos, de termos sermos reativos ao que a vida está nos propondo. E dentro da ontologia, a gente tem um quadrinho que eu vou mostrar para vocês, vai aparecer por aqui em algum lugar na nossa conversa agora, que mostram os nossos estados de ânimo. Nós mapeamos 6 estados de ânimo. Nós temos o estado de ânimo. Esses estados de ânimo, eles se dividem em 2 domínios. Nós temos a oposição, quando a gente se opõe àquilo que está nos ocorrendo, àquilo que nós desejamos, e quando nós aceitamos. E a gente pode se opor ou aceitar diante de 3 juízos. Juízos sobre, em geral, o meu passado ou sobre aquilo que eu não posso mudar. Juízos que eu faço sobre aquilo que eu posso mudar. E juízos que eu faço sobre a incerteza, sobre aquilo que eu não sei se eu posso mudar ou não, e que em geral está conectado com o meu futuro. Então, diante disso, nós mapeamos 6 estados de ânimo. Quando nós estamos diante dos juízos daquilo que eu não posso mudar mais, de fatalidades, de coisas que já aconteceram, em geral, eu vivencio 2 estados de ânimo. Primeiro, que tem a ver com a oposição, que é o estado de ânimo do ressentimento. E o ressentimento, gente, ele é uma emoção que nos pega muito. Ela tem a ver, a emoção básica do ressentimento é a mágoa. Algo aconteceu, me magoou, me feriu, e eu me coloco diante dessa situação como vítima. Então, o ressentimento, ele tem a ver com uma sensação de que eu fui injustiçada, de que eu fui vitimizada, de que não há mais nada que eu possa fazer, mas eu me incomodo que tenha sido como foi. Está relacionado com a sensação de culpabilização, às vezes, do outro, de chateação em relação a alguém, mas que eu vejo como se eu tivesse com as mãos atadas, não há nada que eu possa fazer sobre isso, porque o outro é que fez aquilo comigo, porque fulano é que é o culpado. Enfim, a responsabilidade não está em mim, eu coloco no outro. E, em geral, esse é um estado de ânimo que gera em nós uma sensação de amargura mesmo. Sabe esse gosto ruim na boca, essa sensação ruim diante da vida, às vezes um peso no peito, muito conectado às vezes também com aquilo que hoje a gente chama de depressão, que tem a ver com experiências que nos aconteceram, que não foram como nós gostaríamos que fossem, e que a gente segue segurando essas experiências em nós, como se a gente não pudesse soltá-las ou acolhê-las. Então, o ressentimento, ele tem essa emoção, ele tem essa tônica. Quando a gente sai dessa emoção, a gente vai para a emoção de aceitação. A aceitação, ela está conectada com a minha incerteza, com aquilo que eu não posso mudar, mas que eu aceito que eu não posso mudar, que foi o que havia de ser, que foi o que tinha de ser. Não significa dizer com isso que foi o que eu queria que acontecesse, o que eu gostaria que repetisse aquele fenômeno. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com eu entender que foi o que foi. E que eu me incomodar diante disso agora não muda o que aconteceu. A aceitação nesse domínio tem a ver com um profundo sentimento de paz. Uma paz onde eu me coloco factível, onde eu me coloco possível, onde eu não estabeleço um padrão de exigência exacerbado, onde eu não estou buscando a perfeição, onde eu estou entendendo que dentro do que era possível foi o que havia de ser. E eu fiz o que eu podia fazer naquele momento, dadas as condições que eu tinha. Isso tem a ver com a aceitação. E ela é diferente de uma emoção
seguinte, de um estado de ânimo seguinte, que é o estado de ânimo da resignação. Porque a resignação, às vezes, ela se confunde um pouco com a aceitação, mas na verdade ela é um tom de oposição. Ela está em oposição com aquilo que você pode mudar. É quando as pessoas têm aquela conversa assim, ó. Ah, eu até acho que dava pra gente fazer alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que fazer e não sou eu que tenho que fazer nada, é o meu chefe. Ele que tinha que mudar. Porque o fato dele fazer as coisas como ele faz gera em nós todo esse desconforto, todo esse descontentamento. Mas não tem nada que eu possa fazer. Então eu me resigno, sabe? Eu fico naquela situação, não é a situação que eu quero, não é a situação ideal, mas eu acho que não tem nada melhor do que isso que eu possa fazer, como que eu vou fazer alguma coisa? Então dentro da resignação tem uma sensação de incredulidade pessoal. É como se eu tirasse de mim o poder, é como se eu achasse que não cabe a mim transformar a minha vida, como se eu não pudesse fazer diferente, porque o que eu posso fazer diante disso? Eu preciso desse emprego, o meu chefe me trata dessa maneira, eu não posso mandar ele as favas, eu não posso fazer nada aqui porque eu preciso desse dinheiro para sustentar a minha família. Então, a resignação é aquela sensação que me gera incômodo, mas que eu fico correndo atrás do rabo. Eu não consigo sair daquilo. E aí, isso é muito comum, é interessante para a gente começar a treinar o ouvido e escutar como coaches e como pessoas também, de forma geral. São pessoas que estão sempre utilizando as mesmas desculpas tranquilizadoras. E são pessoas que estão sempre te contando a mesma história. E elas são queixosas, elas estão sempre queixando daquilo que elas estão vivendo, mas elas também não mudam, elas não saem daquilo, elas não propõem uma atitude nova para aquilo, elas ficam ali no mesmo lugar. Isso tem a ver com a resignação. Mas quando a gente também está diante de um juízo de coisas, da possibilidade que eu posso mudar, e eu aceito que eu posso mudar, eu entro numa emocionalidade muito interessante, num estado de ânimo muito impulsionador, que é o estado de ânimo da aspiração. A aspiração, gente, ela é importantíssima na nossa vida. É muito importante que a gente tenha disponível para nós esse estado de ânimo, porque é ele que nos conecta com as nossas metas, com os nossos objetivos, com o nosso desejo de nos projetarmos na vida. É quando eu olho para as possibilidades que eu tenho diante da vida e eu penso, o que disso cabe a mim? Então eu assumo o protagonismo, eu aceito que a vida está diante de mim e que eu posso tomá-la nas minhas mãos. Então ela tem a ver com como é que eu aspiro o futuro, o que eu ambiciono para mim, o que eu quero construir e como que eu, empoderada, posso fazer isso acontecer com a minha vida. Esse é o estado de ânimo de aspiração que nós chamamos, que tem a ver com a aceitação da possibilidade, daquilo que a gente tem de disponível, do que nós somos e do que nós temos disponível em nós e como que a gente pode congruir essa disponibilidade que nós temos em nós com a vida, com as coisas que estão disponíveis para nós na vida, como que a gente pode fazer essas coisas congruírem. Isso muitas vezes nos conecta com outro estado de ânimo que tem a ver com a incerteza. Porque quando eu estou diante da minha aspiração de futuro, eu também acabo me conectando com os juízos que eu tenho da incerteza. E se aquilo que eu estou planejando não acontecer exatamente como eu quero? E se eu não conseguir controlar todas as variáveis? E aí, muitas vezes, isso nos conecta com outro estado de ânimo, muito comum no nosso dia a dia, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é hoje um estado de ânimo que está relacionado com a oposição da incerteza. É quando eu crio a ilusão de que eu posso controlar todas as coisas e de que se não estiver sob o meu controle, está errado e não vai dar certo. Quantas vezes a gente vê, gente, esse nosso movimento de que a gente precisa estar o tempo todo correndo, de que a gente não pode parar, porque parece que se você parar, se você descansar, se você celebrar, você não vai dar conta, as coisas não vão acontecer, elas vão sair do controle, você vai se perder, ou então outro vai passar na sua frente. A ansiedade, ela é uma emocionalidade que nos exaure, ela leva à exaustão, ao esgotamento físico, psíquico, porque é um mover que não pode parar. Ele não pode parar. A ansiedade não aceita que você descanse, que você pare.
que você acolha o incerto. E ela, na verdade, ela tem a ver com uma relação de insegurança com a vida. Porque é como se eu parar de controlar e se eu parar de fazer desse jeito que eu estou fazendo, vai dar tudo errado, as coisas vão escorrer pelos meus dedos e eu não vou dar conta mais de tomar pé disso. E essa é uma emoção muito prejudicial para nós, porque quando nós estamos vivendo a vida a partir do estado de ânimo da ansiedade, a gente está vivendo uma vida de muito estresse. E isso é algo muito importante para nós olharmos hoje como coaches e como coaches. É uma ferramenta que o coaching ontológico utiliza muito, esse olhar para essas emoções, porque se nós estamos vivendo, é importante que a gente consiga mapear com o nosso coaching, na sessão de coaching, a emoção fundante. Qual é o estado de ânimo básico que ele está utilizando na vida? Porque nós temos a chance de, ao sermos capazes de olhar para isso e refletir sobre isso, transformar o nosso estado de ânimo e ampliar a nossa possibilidade de olhar. Significa que nós nunca mais vamos ficar ansiosos e que a gente não vai entrar em contato com esse estado de ânimo? Não. Mas significa que a gente vai deixar de tê-lo como única via disponível. E aí, gente, a gente pode entrar num próximo estado de ânimo, que é o sexto, que tem a ver com acolhermos a incerteza, aceitarmos a incerteza. E essa emocionalidade, esse estado de ânimo a gente chama de encantamento, que é lidar com o futuro e com a incerteza a partir do encantamento, acolher o mistério que há na vida. Mas, Tirza, isso significa que eu não vou ter que me planejar, que se eu me planejar, que eu não devo me planejar, que eu devo viver na vida esperando para ver o que o futuro traz, o que a vida traz? Não, ao contrário. Eu posso me planejar, eu posso construir, eu posso vislumbrar o meu futuro, eu posso visualizar, eu posso construir a meta que eu desejo e como eu me projeto diante dela. Mas a gente também sabe que nesse nosso planejamento, por que a gente planeja, gente? Porque o planejamento é algo dinâmico. E eu planejo justamente para que em determinado momento eu possa olhar para isso e replanejar, e rasgar essas folhas, e recomeçar, e reorientar o caminho. Então o planejamento ele não precisa ser algo que nos tiranize, que nos enrijeça, mas algo que nos dá um norte. E neste norte, quantas coisas podem acontecer? Quando a gente acolhe a incerteza e quando a gente se relaciona com a vida a partir do encantamento, a nossa aspiração aumenta e a nossa sensação de paz também se concretiza. Dentro do processo da ontologia, o que nós fazemos é o quê? Como coaches ontológicos, é fazer com que a pessoa seja capaz de observar qual é o seu estado de ânimo predominante, o que está em jogo nesse estado de ânimo, e nesse fluir, e nesse olhar para esses estados de ânimo, a gente começa a capacitar e a potencializar esse coach para que ele olhe cada vez mais para os domínios da aceitação e do acolhimento. E para que ele passe a transitar mais dentro da aceitação, da aspiração e do encantamento como motores para conseguir os seus objetivos e as suas metas de uma maneira mais serena e plena. Então, conhecer dos estados de ânimo é uma grande ferramenta que nós como coaches podemos ter, e é uma grande ferramenta para que a gente possa se auto-observar na vida, pensando o que está predominando nesse momento na minha vida, o que está predominando no meu olhar, como é que eu estou me relacionando com as coisas, para que a gente possa ter um olhar atento para quem nós somos diante do que nos acontece, e a partir disso a gente possa se transformar e ampliar as nossas possibilidades de sermos no mundo. Então, fica aí para vocês essa dica dos estados de ânimo e um desejo profundo que faça sentido para vocês e que vocês venham até aqui na Homero Reis, nos cutuquem, nos busquem para aprender mais sobre isso conosco e para que a gente possa aprender juntos de como é que é se emocionar na vida. Um grande beijo e seguimos juntos!